Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o plexo braquial, só que agora a gente vai ver de uma forma um pouco mais prática. Então no último vídeo a gente fez um esqueminha lá, passo a passo, né, com todas as partes do plexo braquial, a gente falou sobre os nervos que têm origem do plexo braquial, e agora a gente vai ver de uma forma um pouco mais prática, beleza? Então aqui a gente tem o plexo braquial, né, olhando assim parece uma bagunça, eu vou tirar a clavícula aqui para facilitar para a gente ver. E a gente tem que lembrar que o plexo, né, quando a gente fala de plexo, é um emaranhado de nervos. A gente tem vários nervos ali. Só que, entendendo aquela partezinha teórica, a gente consegue assimilar um pouco e entender um pouco melhor como que o plexo braquial se organiza, beleza? Então a primeira coisa é a gente achar as raízes. Então a gente viu que o plexo braquial ele vai ter origem das raízes de C5 aqui até a raiz de T1. Então a gente tem a raiz de C5, de C6, de C7, de C8 e essa aqui, que é a raiz de T1, beleza? Essas raízes, elas vão se juntar e elas vão formar os troncos, beleza? Então a gente tem aqui, por exemplo, a raiz de C5 e de C6, ó, de C5 e de C6 vão se juntar e vão formar essa regiãozinha aqui que é o tronco superior, beleza? A raiz de C7, ela vai formar o tronco médio. E a raiz de C8 e de T1, elas vão continuar aqui para formar o tronco inferior, beleza? Então a gente tem as raízes formando os troncos. Os troncos, superior, médio e inferior, eles vão dar origem a duas divisões. Então lembra que cada um dos troncos eles vão ter duas ramificações, uma para formar a divisão anterior e a outra para formar a divisão posterior, beleza? Então eu tenho aqui um raminho do tronco superior e um raminho do tronco médio, formando um pedaço aqui da divisão anterior. Eu tenho aqui um ramo do tronco inferior, formando também a divisão anterior. Então, essa aqui é a divisão anterior, beleza? Então, tem um ramo do tronco superior, um do tronco médio e um do tronco inferior. Isso aqui é a divisão anterior do plexo braquial. A divisão posterior, ela também vai ser formada por um ramo de cada. Lembra que ela parece um E, né? Então a gente tem aqui um raminho do tronco superior, um ramo do tronco médio, um ramo do tronco inferior, formando a divisão posterior. E essas divisões, a gente viu que elas vão dar origem aos fascículos. E aí a gente tem o fascículo lateral, o fascículo posterior e o fascículo medial, beleza? O fascículo lateral e o medial vão ser originados pela divisão anterior e o fascículo posterior pela divisão posterior, certo? Aqui no fascículo lateral, a gente vai ter a origem de dois nervos. Um deles é o nervo músculo cutâneo, que vai nervar os flexores do cotovelo, e o outro vai ser um raminho aqui que vai formar o nervo mediano. Então, ele vai formar metade do nervo mediano, beleza? Aqui, no fascículo posterior, a gente vai ter a saída do nervo axilar e do nervo radial. O axilar ele vai vir para essa região do ombro para fazer a inervação do deltoide, e o radial ele vai inervar todos os músculos extensores de braço e também extensores e supinadores de punho, beleza? Então, nervo radial. E aí a gente tem o fascículo medial, onde a gente vai ter a ramificaçãozinha do nervo ulnar, que vai inervar ali músculos da região hipotenar, metade do flexor profundo dos dedos e flexor ulnar do carpo. E a gente vai ter também um raminho aqui desse fascículo medial que vai vir aqui junto para formar o nervo mediano. Então o nervo mediano ele vai ser formado por um ramo do fascículo lateral e por um ramo do fascículo medial, beleza? Uma coisa importante para a gente saber é que tanto o nervo radial quanto o nervo mediano, esse aqui é o radial, esse aqui é o mediano, eles vão ter origem de todas as raízes cervicais, beleza? Então, se a gente for ver aqui, né, as raízes cervicais de C5 a T1, todas elas vão se unir para formar o nervo mediano e para formar o nervo radial, beleza? Então, o nervo mediano e o radial têm origem das raízes ali de C5 a T1. E aí a gente viu que
existem vários outros nervos que eles vão ter origem do plexo braquial, fora aqueles 5 principais que a gente vê mais comumente, né? Então, aqui na região das raízes cervicais, a gente tem 4 nervos que vão ter origem. Então, a gente viu lá que de C5, a gente tem uma raizinha de C5 que vai se juntar para formar o nervo frênico, beleza? Então, o nervo frênico, nervo diafragma, e ele tem origem de C3 a C5. E aí, um raminho aqui de C5 vai ser importante para formar esse nervo frênico. E aí, o nervo frênico ele vai descer todo o tórax, né, por dentro da caixa torácica, e ele vai inervar aqui a musculatura do diafragma, cúpula diafragmática, beleza? Além do frênico, a gente tem um nervo que fica mais posterior, bem próximo da raiz de C5, que é esse nervinho aqui, o dorsal da escápula. Tá? O nervo dorsal da escápula ele vem na parte posterior, ele vai fazer inervação dos romboides, maior e menor, e também do levantador da escápula. Ajustando aqui. Aí a gente tem alguns raminhos aqui de C5, de C6 e de C7 que vão formar esse nervozão aqui, que é o torácico longo. Tá? E o nervo torácico longo ele vai inervar a musculatura de serrátil anterior. Beleza? E a gente vai ter também esse nervinho aqui, que é o primeiro intercostal. Então, se a gente for pensar, né, aqui nessas raízes, a gente vai ter o nervo dorsal da escápula, o nervo torácico longo, né, que são 2 nervos que vão inervar a musculatura periescapular, beleza? E aí a gente tem a região aqui de tronco superior. Então, a gente viu que são 4 nervos que têm origem dessa região das raízes. E aí a gente vem para os troncos. A gente só vai ter nervo se originando do tronco superior, que é esse tronco aqui, né? E aí do tronco superior a gente tem o nervo subclávio, que vai estar abaixo, aqui ele tem esse nome porque ele fica abaixo da clavícula, e ele inerva o músculo subclávio. E a gente tem esse nervinho aqui que vai sair do finalzinho do tronco superior, que é o nervo supraescapular. E esse nervo ele vem aqui para a escápula, ele passa por dentro da incisura escapular, né? Aqui tem o ligamento transverso da escápula. E ele vai fazer a inervação do supraespinal e do infraespinal. Existe uma condição que chama síndrome da compressão do nervo supraescapular, que não é comum, né, mas tem uma incidência até que grande em atletas de vôlei, que por conta da atividade, né, dos rotadores e tal, a atividade do tendão do supra aqui, ocorre uma compressão nesse nervo, e aí um dos principais sinais é a hipotrofia de rotadores externos, principalmente do infraespinal. Então, os atletas que têm essa condição, eles têm uma hipotrofia, uma atrofia mesmo do infraespinal, porque ele para de ser ativado, ele para de receber os estímulos neurais ali, por conta dessa compressão, beleza? E aí a gente vê os nervos que fazem parte do tronco superior, aqui do plexo, que é o subclávio e o supraescapular. E aí descendo um pouco mais, a gente tem os fascículos. Então a gente viu lá o fascículo de novo, né? A gente tem o fascículo lateral, fascículo posterior e o fascículo medial. Do fascículo lateral, a gente vai ter só o nervo peitoral lateral, que é esse nervão aqui. O peitoral lateral ele vai inervar o peitoral maior e menor. Dessa região aqui do fascículo posterior, a gente tem 3 nervozinhos que a gente viu. Um deles é o subescapular superior, o outro é o subescapular inferior e a gente tem o tóraco dorsal. O subescapular superior inerva o subescapular, já o subescapular inferior ele vai inervar também o músculo subescapular, mas ele também inerva o redondo maior, beleza? E aí a gente tem o tóraco dorsal, que é esse nervozão aqui, que vai fazer a inervação do latíssimo do dorso, tá? Esse nervinho aqui, ó, é aquele do subescapular inferior, né, que vai descer aqui para inervar o redondo maior, beleza? Selecionando umas coisas aqui também errado. E aqui a gente tem o fascículo medial. Então, do fascículo medial, a gente vai ter a saída, que é a origem do nervo peitoral medial, né, que vai inervar também peitoral maior e menor. E a gente tem 2 músculos que são 2 nervos, perdão, que são nervos cutâneos mediais. Então a gente tem esse aqui que é o nervo cutâneo medial do braço e esse outro que é o nervo cutâneo medial
do antebraço, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, esses dois nervinhos, ó, tá vendo que a gente tem dois nervos? Ó, aqui a gente selecionou todos os nervos do membro superior, né? E aí a gente tem esses dois. Esse aqui é o nervo cutâneo medial do braço, que vai fazer a inervação do braço. E a gente tem esse outro aqui embaixo, que é o cutâneo medial do antebraço, beleza? E agora sim a gente viu todos os nervos que fazem parte do plexo braquial, né? Então a gente falou aqui sobre as raízes, lembrando que as raízes elas formam os troncos, que vão ter divisão anterior e posterior, e a gente tem a formação dos fascículos. E aqui no final dos fascículos a gente tem os nervos terminais, né, que vão ser ali os principais que a gente viu: o axilar, o músculo cutâneo, o radial, o mediano e o ulnar. E aí a gente tem vários outros nervos que vão ter origem tanto das raízes, quanto do tronco superior, quanto dos fascículos, beleza? E só para a gente fechar, vou acrescentar aqui algumas coisas. Eu vou colocar aqui a clavícula e a gente vai ver, vou acrescentar também alguns músculos para a gente falar sobre o trajeto do plexo braquial, tá? Então eu vou colocar aqui o peitoral menor e os escalenos. Bom, então aqui basicamente eu acrescentei os escalenos, a clavícula e o peitoral menor, para a gente entender um pouquinho do trajeto que o plexo braquial ele vai ter desde a sua origem. Então a gente viu que a origem do plexo braquial vai ser aqui na região das raízes cervicais, de C5 até T1, e o plexo braquial ele vai passar bem em frente, bem no meio ali, ele passa entre o escaleno anterior e o escaleno medial. O escaleno posterior eu nem coloquei aqui, né? Ele vai passar aqui atrás, inserindo a segunda costela, porque não tem tanta relação. Já os escalenos anterior e médio, eles estão diretamente relacionados com o plexo, porque o plexo vai passar entre o anterior, que está aqui na frente, e o médio, beleza? Em algumas situações a gente pode ter uma compressão do plexo ou de alguns dos nervos desse plexo por conta ali de alguma questão muscular dos escalenos, por exemplo. Aí eles vão passar nessa região subclávia, logo abaixo da clavícula, tá? E vão passar por trás do peitoral menor. Então esses são pontos em que podem ocorrer compressões, por exemplo, tá? Então ele vai passar bem na região da axila. Além do plexo braquial, a gente tem outras artérias. A gente tem artérias que passam aqui também, né? Artéria subclave e tal, artéria axilar, enfim. Mas aqui em relação ao trajeto do nervo mesmo, dos nervos, né, do plexo braquial, então eles vão passar primeiro nesse espaço interescalenos, passam por baixo da clavícula e por baixo do peitoral menor. E aí quando a gente estuda os nervos separados, né, é bem comum a gente ter, por exemplo, lesão neural em casos de fratura, né, fratura de clavícula, fratura de região proximal de úmero, ou em caso de luxações, né, de úmero, a gente pode ter lesões neurais e outras situações também, beleza? Então só para a gente exemplificar, e eu acho que é isso de forma geral, né? Então a gente viu ali um pouquinho do trajeto aqui no final, a gente falou bastante sobre o plexo braquial, os principais nervos, e aí nos próximos vídeos a gente vai tratar de uma forma mais individual sobre os principais nervos aí que fazem parte do plexo braquial, beleza? Então o vídeo vai ficar por aqui, espero que tenha ajudado e até o próximo, valeu, até mais!